Bate palma aí pra Jesus. Que graças a Deus deu tudo certo. Deixa eu me organizar aqui, gente. Peraí que eu nunca fiz isso, rapidinho. Gente, vamos lá. Vocês estão felizes? Gente, eu estou muito feliz. Confesso que um pouco nervosa. Com bastante temor de entregar essa palavra. Queria perguntar aqui, começar perguntando. Quem que assistiu a série? Cada arte está aqui. A referência aqui da porta, né, da casa. Acho que essa é a casa de verão deles, enfim. Alguém assistiu? Quem assistiu aqui o Verão que Mudou Minha Vida? Por favor, levante a mão. Olha, tem gente que não assistiu. Para você que não assistiu, primeiramente, você não perdeu nada, tá? Já começa daí, você não perdeu nada. Agora também vou te dar um panorama da série para você que não assistiu. Basicamente, resumindo assim, o resumo do resumo, tem um triângulo amoroso rolando ali. Temos a Belly, que gostou sempre do Conrad. É assim que fala? Conrado. Gostou do Conrado a vida inteira. E aí, quando ela cresce, ela para de gostar dele, basicamente. Para de gostar dele e começa a gostar do seu irmão, que começa a corresponder. Eles quase se casam, mas não casa, porque ele trai ela também, uma das coisas. E o Conrado, ele gostava da Belly também, só que ele não sabia lidar com as emoções dele lá. E ele sumia, dava um vácuo nela, entendeu? Tipo uma friendzone assim, a coitada. Não é coitada também, né? Deixa eu beber uma água aqui. Eu queria perguntar para você que assistiu. O que essa série gerou no seu coração? O que você ficou pensando? Eu conversei com algumas meninas que estavam tipo assim, apaixonadas pelo Conrado. Tipo, nossa, ele é o homem da minha vida. Meu Deus, que homão. Preocupante. No mínimo, preocupante. Então, eu não quero ficar aqui falando especificamente da série, mas a série me gerou alguns alertas. Quando eu via, né, as coisas que estavam se passando, então o que eu vi enquanto eu assisti, o que eu ouvi das pessoas que assistiram e o que eu vivi antes de conhecer Jesus. Então, Jesus foi me lembrando muito sobre o meu testemunho mesmo de conversão, como eu entreguei a minha vida para Ele. E ao decorrer dessa mensagem eu queria contando para vocês sobre um pouquinho do meu testemunho. Eu acho que não é todo mundo que sabe. Queria começar orando. Eu acredito que, de fato, todos esses problemas que aconteceram é algo espiritual, porque eu vejo que quando eu estava escrevendo a mensagem, quando Jesus me deu, de fato, a ideia desse culto, eu já entendi que seria um assunto que ataca a nossa mente. O nosso emocional, o nosso sentimental ataca a nossa mente profundamente. E a verdade é que o diabo, o inimigo, ele vai entrar na nossa mente. Ele vai jogar uma sementinha ali, outra aqui. E eu acredito que é espiritual por conta disso, porque o diabo não quer que a gente se levante e a gente se renda mesmo ao que Jesus quer fazer. Então eu quero orar. Jesus, venha sobre nós esta noite, Pai. Mais uma vez quero te entregar esse culto. Quero entregar aqui cada coração, Jesus. Cada coração, Espírito Santo. Que o Senhor possa preparar, Jesus, o nosso coração sendo uma terra fértil, Pai, para receber a Tua palavra. Venha mudando a nossa mente, Jesus. Eu não sei o que cada uma aqui está sentindo. Eu não sei o que cada uma aqui já passou emocionalmente, sentimentalmente. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos,
para aquilo que o Senhor quer fazer. Abra os nossos olhos para que de fato a gente enxergue, Deus, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas através de hoje. Que nós possamos sair daqui transformadas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Eu não sei se para vocês faz sentido isso, mas para mim faz muito sentido. Eu acredito que a maioria de nós, né, mulher é mais sentimental, a maioria, tá? Não tô colocando como um todo, mas a maioria, a mulher é mais sentimental, a área emocional pega ali, é a nossa feridinha, que é muito assim, qualquer coisinha dá uma balançada. Então, conforme eu fui assistindo a série, Jesus, ele foi ministrando no meu coração, como eu falei para vocês, e me lembrando do meu testemunho. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é como a nossa vida emocional, sentimental, impacta no nosso eu, impacta na nossa identidade. Eu sempre fui uma menina sonhadora. A vida inteira eu cresci assistindo Disney, gente. Então, assim, eu consumia High School Musical, consumo ainda, né? Não vou falar que, sei lá, tipo um dia, um domingo de boas, pego uma pipoquinha, o meu filme conforto, né? Então, eu assistia High School Musical, eu assistia Camp Rock, Hannah Montana, tudo pra mim. E eu cresci vendo isso. Isso não é um problema, até certo ponto, porque eu acredito que a gente possa ter sonhos. Eu não quero vir aqui, né, aqui, construir a vida de vocês. Não é sobre isso. Mas até certo ponto, isso era bom. Só que essas coisas, esses tipos de conteúdo, me fez ser uma menina extremamente carente. Ao ponto de passar de um sonho, mas gerava em mim uma necessidade daquilo. Então, eu assistia High School Musical, eu via lá o Troy Bolton. E eu falava, meu Deus, é isso. Eu preciso de alguém, sabe? Eu preciso ter um marido, um namorado que jogue basquete para eu levantar assim, Troy, sabe? E aí os nossos olhos vão se encontrar e aí ele vai se reerguer e vai ganhar o jogo. E aí também eu assistia Camp Rock. Aí eu via lá o Shane Gray, sabe? E aí eu vi ele lá compondo e meu Deus, I gotta find you, querendo encontrar o amor dele. E aí, gente, aquilo virou uma necessidade dentro de mim. Eu tô falando na perspectiva, né, de como eu era sem Jesus. E trazendo para hoje, para minha vida, para a sua vida, a gente tira os nossos olhos de quem Deus nos chamou para ser. A gente deixa essa carência excessiva nos consumir. E a gente perde os olhos, a gente tira os olhos, às vezes inconscientemente, da onde de fato deveria estar. Então, o que a Bíblia diz que nós somos? Meninas carentes? Não. Lá em João 1, 12, versículo 12 e versículo 13 vai dizer: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então eu quero te lembrar aqui, que se algum momento você foi, ou você ainda tem essa luta por carência, mesmo você é uma filha amada de Deus, o Senhor já planejou coisas maravilhosas para a sua vida. Você pode sonhar. Você pode, de fato, almejar aquele marido maravilhoso. Pelo amor de Deus, gente. Não é para vocês aceitarem qualquer coisa. A gente vai falar disso ainda. Mas o que eu quero, de fato, lembrar vocês é que vocês são filhas de Deus. Qual é a posição de uma filha de Deus? Sabe? Aonde tem que estar o nosso coração? Em Gálatas 4:7 vai falar: assim você já não é mais escravo, mas filho.
E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós somos herdeiras, gente. Nós somos filhas. O Senhor já tirou a gente da escravidão do pecado, da escravidão da nossa mente, da escravidão da nossa carência. Nós não somos escravas disso. Não é porque você luta contra isso, sabe? De fato, às vezes a nossa luta não vai cessar, sabe? Pra mim, vocês podem olhar agora e falar, nossa, como a Raíssa, né? Tipo, que palavra, nossa, sei lá. Às vezes vocês nem estão pensando nisso também, né? Tudo bem, não tô... Enfim, mas assim, eu tenho muito, muito, muito medo de estar aqui. Eu fico nervosa. Então, assim, é uma luta pra mim. Então, talvez, você vá lutar a sua vida inteira, ou por um tempo, com carência, com coisas que vão tentar roubar ali sua mente. Mas vocês não são dominadas por isso, gente. Vocês não são mais escravas disso. Em nome de Jesus. E se alguém for, em nome de Jesus, vai ser liberta aqui essa noite. Não vai sair daqui desse jeito. Amém? Segundo ponto. Dependência emocional. Vamos lá. Para você que não sabe o que é dependência emocional, pesquisei aqui fiz uma pesquisa no chat GPT. Falei, oi chat, tudo bem? Me diga, por favor, o que é dependência emocional. E ele me disse, é um padrão psicológico onde uma pessoa tem a necessidade excessiva e doentia de outra para se sentir feliz, segura e completa, sacrificando a própria autonomia e identidade em relacionamentos que não são saudáveis. E um ponto importante. Às vezes, nós não somos dependentes emocionais só de um relacionamento amoroso. Mas a gente pode ser dependente emocional de uma amiga, de um relacionamento ali de amizade. Então, vamos lá. Beber mais um gole de água. Que o inimigo não vai vencer. Vamos lá, continuando meu testemunho. O meu primeiro namorado, gente, foi o Léo. Ai, que fofinho. Agora, fofinho agora. Porque, pelo amor de Deus, gente do céu, dica pra você, galera da base. Por favor, dica. Nem dica, leve como regra de vida. Não namore antes do tempo. Por favor. Por quê? Gente, graças a Deus, o Senhor é muito gracioso. O Senhor restaurou o nosso relacionamento. Mas assim, enquanto eu namorei com ele adolescente, foram os 3 piores meses da minha vida. E tipo, foi 3 meses, gente. Olha pra você ver como a gente é intensa, né? A gente é intensa. Me envolvi emocionalmente 3 meses com o menino e destruiu a minha vida. Por um lado, né? Naquela época, porque o Senhor restaurou. Aleluia. E outra coisa, destruiu, mas glória a Deus me levou para o encontro com Jesus. Então, o Senhor de fato transformou a desgraça em bênção. Aleluia. Aleluia. Então, vamos lá. Voltando ao meu testemunho, eu comecei a namorar com ele. E, gente, eu assim, me fechei na bolha, eu e ele. Acabou a minha vida. As minhas amigas que me ajudaram a namorar com ele, eu esqueci, eu deixei de lado. Eu não saía mais com ninguém, eu só saía com ele. Tudo que eu precisava, eu falava com ele. E eu precisava dele para tudo, na minha cabeça. E, gente, eu me fechei. Ele virou minha vida. Então, de fato, eu comecei a entrar nesse nível de dependência doentia, gente. Doentia. Eu lembro que teve uma vez que as minhas amigas brigaram comigo, me fecharam assim na escola. Falaram, você não tá percebendo o que você tá fazendo? Você não tá percebendo? Cara, você não senta mais com a gente no intervalo. Você só fica com o Leonardo. E eu lembro que eu fiquei assim. Nossa, mas tipo, ele é meu namorado, né? Como se, né? Então, gente, quero falar uma coisa pra você que já está namorando, ou pra você que ainda está esperando. Quem está esperando aqui? Aleluia. O Senhor tem algo muito maravilhoso pra vocês, gente. Mas deixa eu te falar. O seu namorado, ele não vai te suprir. Ele não vai resolver as suas confusões emocionais. Resolveu, gente. A Belle ficou resolvida com tudo. No último capítulo lá, a menina quase que também deixou o Conrado ir embora.
Tipo assim, vai, não vai, vai, não vai. Não resolve, não resolve. Então, quero ler com vocês lá Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz, um versículo muito famoso: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Dá um glória aí, gente. Cadê a Gabi para dar um glória? Ô, glória. Gente, eu comecei a depositar um peso em cima do Léo que ele não conseguia carregar. Um peso de trauma do meu passado. Um peso de tipo assim... Gente, eu às vezes... Assim, né? Tipo, quando eu não tenho nada pra fazer, que no momento não tô tendo essa oportunidade. Porque agora minha filha, né? Enfim, tudo chora e não sei o quê. Aí tem que dar atenção. Aí minha louça tá lá pra lavar. Aí depois lavar a louça tem que lavar a roupa. Aí até uma hora assim, já deu horário de dormir. Então assim, quando eu tinha um pouco mais de tempo, eu às vezes pegava e ficava lendo a minha conversa antiga com o Leonardo. Gente, nossa, uma vergonha alheia. Eu ficava lendo, ficava assim, meu Deus do céu. Nossa, não era eu, era uma, não sei, era uma miragem. Isso aqui é uma miragem. Então assim, gente, era uma coisa muito imatura, tá? Mas dava horror, assim, dava de fato horror. Então, de verdade, gente, a gente não pode entrar nesse lugar. Eu depositava no Léo um peso terrível. Sabe, um relacionamento, um casamento, ele não vai sarar as suas feridas. Acredito que tem algumas meninas aqui casadas já. Gente, a gente não vai casar perfeita. A gente vai casar com algumas coisas que vão precisar melhorar até o resto da nossa vida, né? Mas se a gente quiser entrar no relacionamento esperando que o outro vai resolver os nossos problemas, a gente vai entrar num relacionamento para nos separar, para nos divorciar, porque a única pessoa que vai te curar e te sarar é Jesus. Terceiro ponto. Quero falar sobre uma vida editada. Dentro dos filmes, dentro das séries e até mesmo influenciadoras que a gente consome, né? Coisas dentro da internet. Então, quando eu era mais nova também, eu via filmes, consumia séries, consumia pessoas nas redes sociais e eu via, ai meu Deus, olha a maneira que ele trata ela. Olha a maneira que esse marido faz isso. Ai, que fofo. Ele seca o cabelo dela. Gente, o Léo nunca secou meu cabelo. Tipo assim, começa uma... Mentira, secou depois que eu pari. Mas só, também que eu tava meio debilitada. E aí, gente, por que eu trouxe esse tópico? Porque a gente compara a nossa vida com a vida editada do outro. Sabe, recentemente eu vi uma influenciadora que ela se separou do marido, uma influenciadora cristã. E eu não sei se vocês viram, enfim, mas ela postou um pronunciamento e tal. E, gente, se vocês fossem olhar o perfil dela, ninguém falava que ela estava com uma crise no casamento. Ninguém ia falar, porque ela sempre postava coisa com ele. E aí a gente olha o perfil, a gente olha um Reels e a gente fala, nossa, que lindo, porque a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Sabe? Então a gente começa a criar uma ilusão, sabe? Dentro da nossa cabeça. E eu não tô querendo aqui criar uma desilusão para você, sabe? Tipo assim, nossa, então não sonhe com o seu relacionamento. Nossa, você tá falando de divórcio, então tipo assim, né? Vai ser uma porcaria. Não tô falando isso. Só que, de fato, trazer a consciência para vocês de que nem tudo que a gente está vendo é de verdade, sabe? Então, será que a gente está pronto para viver um relacionamento real, sem edição, sem nada? Sabe, a gente coloca as expectativas quando a gente vê uma série, um filme. A gente vê, tipo... Por exemplo, uma coisa que veio aqui agora. Não sei quem já assistiu Camp Rock. Gente, acho que tem filme que vocês nem conhecem, né? Quem não conhece Camp Rock?
velha. Enfim, tem uma cena que o menino corre atrás da menina, porque ele viu que ele errou muito com a menina. Ele precisava consertar todas as coisas. Ele fez uma música para ela, se apresentando para ela. Ai, que maravilhoso. Gente, a gente cria essas expectativas na nossa cabeça, mesmo de maneira inconsciente. Eu lembro uma vez que eu falei pro Léo, a gente estava namorando na época lá, tudo zoado. Eu falei para ele, nossa, tô com uma cólica. O que eu esperava? Nossa, amor, eu vou pegar um remédio pra você. Você quer um chocolate? Ou nem falar, chegar de surpresa. Aqui é um chocolate pra você. Gente, sabe o que ele fez? Nossa, que droga. Gente, é osso. Você começa a imaginar as coisas e começa a sonhar com aquilo, né? Porque, ai, nossa, o Conrado com certeza faria isso pra mim. Nossa, certeza. Certeza, né? Então, quero fazer outra pergunta para vocês. Será que a gente ama as pessoas? Ou a gente ama a ideia de amor que a gente criou na nossa mente? Ô amiga, agora sim, um alerta para você que assistiu a série e tá sonhando com o Conrado. Você não quer um cara que nem ele. Você não quer. Ai, que lindo. Gente, você não quer. Se você se envolve com um cara que nem ele, que vai, te beija, faz um monte de coisa com você e some do nada, sem explicação, sabe o que você vai vir? Você vai vir chorar pra sua líder. Ele me defraudou. Mas você tá aí sonhando com esse belíssimo romance do menino que te deixa. Ai, mas na série, gente, o contexto, a mãe dele estava falecendo. Mas, gente, a menina não sabia. Do nada o menino some. Não sabe lidar e tal, com todas as questões e some. Gente, defraudação. Não importa o contexto, é defraudação. Então, alerta, ok? Você não quer um Conrado. Você vai sair daqui repreendendo todo Conrado na sua vida. E o Jeremiah também. Aleluia, Senhor. Ô, glória. Gente, olha aqui, trouxe um versículo para vocês, que a Bíblia traz, de como os maridos devem tratar as suas esposas, para vocês verem que não é dessa forma que a série mostrou, ok? 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e cordeiras do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, gente, muita atenção nessa parte. Tratem-nas com honra como a parte mais frágil. É com muito cuidado que os nossos maridos, os nossos cônjuges, os nossos pretendentes devem nos tratar. Com muito cuidado. Então, guarda isso no seu coração. Lembrei de algo que a Lenara falou aqui. Ela não pregou para todo mundo, foi só para a base. Mas ela falou, às vezes, gente, a gente começa... O quarto ponto, já vou adiantar. Vou falar de fanfic. Você que é fanfiqueira, para de falar que você é fanfiqueira. Já começa daí, já começa a repreender. Não é fanfiqueira. Vamos trazer para a vida real, Senhor, em nome de Jesus. Porque não vivemos no maravilhoso mundo de Raíssa, que só passa aqui na minha cabeça. No maravilhoso mundo da Amanda, enfim, de quem for. Gente, nossa, que tipo, o cara respondeu meus stories. O que será que significa? Amiga, significa que ele respondeu seus stories porque ele tem um Instagram assim como você. Pronto. Então, gente, não fica assim, criando hipóteses. Não, porque ele veio falar pra mim do cachorro dele. Ué, sei lá, vai que ele não tinha pra quem falar. Já pensou nisso? Não sei. Então... vamos parar de aumentar as histórias na nossa cabeça. Isso protege o nosso coração. Isso protege de fato, gente. Porque a gente não começa a criar história em cima de história e tal. Nananana. Gente, eu lembro que eu sonhava com as histórias que eu criava na minha cabeça. Gente, eu sonhava. Tipo assim, umas coisas. Eu lembro que quando eu namorava o Léo, na época... lá de trás, né? Lá de 2017, para vocês terem ideia. Eu lembro que uma vez, eu contei isso para ele. Eu lembro que uma vez eu assisti Camp Rock e eu fui dormir. Gente, eu sonhei que o Nick Jonas se declarava para mim.
E tipo, eu estava namorando o Leonardo. Então tava numa mesa, eu, o Nick Jonas e o Leonardo. E ele se declarava pra mim, sabe o que eu fazia? Pegava a mão dele e falava assim, ó, tchau, Leonardo, obrigada por tudo. Eu vou logo lá, ó, ouvir o Nick Jonas na minha orelha todos os dias. Gente, coisa de maluca. Coisa de maluca. Então, vamos lá, ó. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repita comigo, fazendo favor. Equilíbrio. Cutuca, sua irmã, fala, equilíbrio. Então, por que eu estou trazendo essa palavra? Gente, porque eu não quero, de fato, ser a pessoa extremista aqui, tá? Ah, lá, a Raíssa subiu no púlpito, ela mesma assistiu a série e tá falando pra eu não ver. Não tô falando isso. Mas, de fato, a gente precisa ser mulheres equilibradas com aquilo que a gente consome. Gente, o meu gênero preferido de filme é romance. Tipo, é romance. Eu odeio filme que explode. Gente, o Leonardo, qualquer coisa, não sei o que, o filme, vamos assistir tal filme. Tem sempre uma explosão, tem sempre, sei lá, eu não sei, essas coisas aí de homens, aquelas. Esse negócio. Eu não gosto, sabe? Eu gosto de uma coisa tipo assim, fofinha, que vai me envolver. Às vezes o filme termina sem pé nem cabeça, mas eu gostei. Então, eu não quero que você saia daqui sendo extremista, mas equilibrando aquilo que você está consumindo. Aquela pergunta que eu fiz lá no começo, o que essa série te gerou? Sabe, se está gerando algo ruim para nós, por que nós estamos vendo? Deixa eu beber uma água. Eu lembro, gente, que logo que eu casei, eu passei uma crise muito feia no meu casamento. Assim, terrível. Eu achei que eu ia me divorciar. Graças a Deus, Jesus, ele, mais uma vez, se levantou contra o diabo, o inimigo, e não deixou isso acontecer. Mas, gente, era uma crise feíssima. E sabe como que eu estava lidando com a crise? Gente, eu escutava Taylor Swift. A diva que só tem música para ex-namorado. Aí eu ia pra faculdade escutando a música que ela fala que o delineado dela é tão afiado que pode matar um homem. Gente, imagina como que eu chegava na minha casa. E aí, na volta, eu escutava folclore, que é só depressão, ansiedade, entendeu? Tipo, crise de pânico. E aí, como que eu voltava pra casa? Depressiva, querendo matar meu marido. Então, assim, e eu percebia que aquilo potencializava o meu problema. Sabe? Aumentava a minha crise. Então, assim, não estou falando aqui, por favor, que você não pode assistir essas coisas. Mas será que o Espírito Santo não está pedindo para você ser radical? Porque nesse momento da minha vida, que eu passei essa crise, eu precisei ser radical. Eu precisei cortar da minha vida a Taylor Swift. Por mais que eu gostasse. Sabe, eu ranquei. Falei, não, chega. Nesse momento eu preciso, se isso está me fazendo mal, isso está tirando os meus olhos de onde eu preciso, de fato, estar olhando. Gente, vocês precisam agir. Sabe, se vocês estão vendo que o pé de vocês já está flutuando, vocês estão achando que vocês estão caminhando para o castelo da Disney, que vocês vão achar o príncipe encantado. E pior, estão achando que o Conrado é o príncipe encantado. Então, assim, vamos parar, entendeu? Vamos ser radical aí. Sirvam no Espírito Santo, no Espírito, em nome de Jesus. Último ponto, gente. E eu acho que não é o mais sério, mas também é muito sério, porque eu acho que todos esses pontos são importantes. Mas assim, é algo pra gente se preocupar mesmo e a gente sondar o nosso coração. Gente, essas séries, esses filmes, romantizam o pecado. Romantizam o pecado. Então eu trouxe algumas coisas aqui que eu lembrei vendo a série. Por exemplo, o pecado sexual. Gente, os filmes, as séries, eles nos envolvem tanto que a gente espera a cena que o casal vai fazer o que vocês sabem que vai fazer. A gente acha lindo. É tipo o ápice do amor. E às vezes a gente não tem consciência disso, mas a gente espera. O enredo inteiro faz a gente virar os nossos olhos para isso. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, que fala assim: acaso não sabem
que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Sabe, gente, de fato leva a gente a romantizar um pecado, fazendo com que seja uma coisa linda, sabe? Vai entrando na nossa mente. E quando a gente menos espera, isso aconteceu na nossa vida. Quando eu namorava o Léo lá em 2017, a gente não chegou a de fato ter a relação sexual. Jesus guardou a gente muito, assim, muito. Mas, gente, a gente vivia um namoro completamente fora dos princípios. Eu não conhecia Jesus. O Léo estava desviado. Era terrível, gente. Era terrível. Outra coisa, um outro pecado que nos leva a muitas vezes nesse enredo romântico. Escute seu coração. Seja livre. Olha o que a Bíblia fala sobre o seu coração, sobre o meu coração. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. E Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Gente, que coisa do diabo esses romances tentarem induzir a gente a achar que o que a gente está sentindo, que as nossas emoções, nós devemos de fato ser levadas por ela, porque é tudo tão maravilhoso, né? É tudo tão lindo. E aí a gente não age como tem que agir. A gente não escuta Jesus, a gente não pensa racionalmente. A gente pensar lá na série, um exemplo perfeito disso é o Jeremiah, que quer casar e fica arrumando dívida, porque ele estava com dívida no cartão lá, que eu lembro da cena que eles foram tentar alugar o apartamento e ele não tinha como alugar o apartamento que eles queriam por conta disso. Tipo assim, é uma vida completamente que nos leva a lugar nenhum. Outra coisa, eles tratam, muitas vezes, também o divórcio como algo libertador. Ai, me libertei desse homem. E olha o paradoxo que eu fiquei pensando. Nesses filmes, sempre tem uma menininha inocente, apaixonada, e sempre tem uma véia divorciada que odeia homem. Qual que é o futuro dessa menininha? Qual que vocês imaginam? Futuramente, ela será essa senhora que odeia homem. Porque não soube escolher, porque seguiu as suas emoções, porque não ouviu a voz de Jesus. Sabe? Nós somos livres, gente, obedecendo ao Senhor. A gente leu. O Senhor tirou a gente da escravidão do pecado. Gente, nós não podemos voltar para esse lugar. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Gente, eu tô acabando, se o louvor quiser subir. Sabe, gente, como eu falei, conheci o Léo lá em 2017. E a gente se envolveu ali, tipo, abril de 2017, maio. Começamos a namorar mesmo, de fato, em julho. E julho, agosto, setembro. Outubro a gente já terminou. Foram 3 meses ali de namoro, como eu falei pra vocês. 3 meses completamente intensos, que foi o suficiente para destruir o meu emocional. Me quebrar totalmente, assim. Eu nunca tinha me envolvido com alguém daquela forma, sabe? Emocionalmente, fisicamente. Assim, demandava muito de mim. E eu lembro que quando nós terminamos, final do ano de 2017, a gente terminou e, gente, eu emagreci 5 quilos em 7 dias.
Nem um monjaro faria isso por você. Gente, eu emagreci 5 quilos em 7 dias, em uma semana, sabe? E eu lembro, gente, que eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de ir para a escola. Tudo que eu amei, eu não amava mais. Eu não tinha prazer em nada. E eu me cortava. Aquilo me levou para um lugar onde eu comecei a me automutilar, gente. No auge dos meus 14 anos. Eu sei que tem gente aqui que tem 14. Eu sei que tem gente aqui que tem menos que isso. Sabe, eu lembro, quando eu escrevi essa mensagem, eu orei e Jesus me lembrou de uma cena que eu estava no meu quarto. E naquela época, foi muito doido, assim, porque eu não conhecia Jesus, verdadeiramente. Eu era católica. E eu nunca tive um relacionamento com Deus. Eu não lia a Bíblia, eu não orava, né? Na época, mal rezava. E eu lembro que eu senti o Espírito Santo me chamar. Como se fosse uma voz que falava para mim: você só vai sair daí comigo. Eu vou te tirar desse caos. E eu lembro uma vez que eu ajoelhada, eu nem sabia orar. Eu nem sabia nada. Eu ajoelhada, eu queria me cortar porque eu queria que aquela dor emocional, sentimental, que parecia que eu estava sangrando por dentro, parasse. Eu lembro que eu ajoelhei na minha cama e, sem saber orar, eu estiquei o meu braço, o meu punho, que eu mutilava muito. Eu orei: Senhor, se o Senhor não vier aqui agora, eu vou me cortar. Eu vou me cortar, porque está doendo muito, Jesus, está doendo muito. E, gente, eu lembro que eu senti a presença de Deus aquele dia, como se Jesus segurasse as minhas mãos e cuidasse de mim como um pai que cuida da sua filha. Sabe, gente? Fica de pé. Jesus, ele me chamou nessa pior fase emocional da minha vida. Eu me enfiei num relacionamento onde não tinha propósito, não tinha Jesus. Era apenas uma coisa carnal, emocional, imatura. Eu desejava viver um romance de um filme, mas eu fui parar no fundo do poço, no pior lugar que eu já estive em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Como eu falei para vocês, graças a Deus, o Senhor, Ele transforma uma desgraça em bênção. E eu creio que, de fato, hoje, esse é meu testemunho e dele sai poder para curar. Sabe, eu não sei se você já teve algo assim, se você passa por uma batalha onde você se vê carente, onde você vê que você aceita pouca coisa. Meninas, em nome de Jesus, não aceitem migalhas. Não aceitem migalhas de um relacionamento. O Senhor preparou um homem para você maravilhoso, que vai cuidar de você. Não vai ser dentro das suas expectativas, mas dentro do que o Senhor planejou para você. Do que o Senhor sabe que vai te completar. Aquilo que não vai ser um conto de fadas, não vai ser maravilhoso todas as vezes, mas vai ser exatamente o que o Senhor determinou para a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, por favor, Senhor, coloque em nós, Deus, uma certeza de filhas, Pai, filiação, Deus. O Senhor é um bom Pai, Senhor, que se preocupa com nós, Deus. Não nos deixe, Jesus, aceitar migalhas, aceitar o mínimo, Jesus, nas nossas vidas. Pai, entre agora, Jesus, na alma de cada um. Espírito Santo, venha passeando aqui essa noite, Deus. Passeia por aqui e cure, Jesus. Cure, Pai, toda a carência, Deus. Toda a carência, Jesus, toda a necessidade de um relacionamento. Abre os olhos dessas meninas, Deus. Não nos deixa, Pai, sonhar com coisas que nunca vão acontecer, mas mostra para nós, Espírito Santo, os seus sonhos para nossa vida, Deus. Nos deixa enxergar com a tua ótica, Senhor. Nos deixa olhar, Pai, como o Senhor olha, Deus. Não nos deixa nos perdermos, Pai, com migalhas, com o mínimo, Jesus. Mas, por favor, Espírito Santo,
curando, venha transformando aqui. Essa noite, cada coração, Jesus, cada coração, Pai, que de fato o Senhor cure carências emocionais, o Senhor cure, Jesus, muitas vezes traumas familiares, Jesus, que venham refletir, Pai, muitas vezes em relacionamentos, que nós possamos sair daqui limpas, Jesus, limpas, Pai, o seu sangue, Pai, que nos lavou, Jesus, de todo o nosso pecado, venha nos lavando, Pai, venha tirando, Jesus, toda a ferida da nossa alma, do nosso coração, Deus, não nos deixa, Jesus, odiar, Pai, homens, não é sobre isso, Jesus, nós não somos feministas, Pai, mas somos de fato mulheres posicionadas, Deus, empoderadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, mulheres que temem, mulheres que te amam, mulheres que te colocam em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te adorar essa noite, Deus, queremos te adorar, Pai, a Tua palavra em Isaías 32, Pai, vai dizer, vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me, vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu tenho a dizer, tremam, mulheres sossegadas, estremeçam vocês que se sentem seguras, Senhor, nós cantamos aqui no começo, Pai, que o Senhor é o Rei dos nossos corações, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai, que nós possamos nos sentir seguras do Senhor, que a nossa segurança, Pai, seja o Senhor, Deus, e nós possamos cada dia mais, Senhor, sentir o Teu cuidado, sentir a Tua presença, Pai, nessa área emocional das nossas vidas, nós declaramos que o inimigo não vai mais tocar, Jesus, não vai mais tocar na nossa alma, no nosso coração, Espírito Santo, é isso que eu oro e declaro essa noite, Pai, nós te adoramos, Jesus, te adoramos, Espírito Santo de Deus, te adoramos. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Abre os teus olhos, quero ver. Não vamos depender de um som para cantar, gente, vamos adorar o Jesus. Quero sentir teu grande amor outra vez. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os
Sabe, meninas, eu quero que vocês continuem com seus olhos fechados. Quero que, se o Senhor falou com você, se você acredita que essa palavra foi para você, que você precisa de uma cura emocional, uma cura na sua alma em relação a relacionamentos, carência, quero que você venha aqui para frente. Quero que você venha aqui e, gente, vamos ficar de olho fechado. Vamos, de fato, se concentrar em adorar Jesus. Mas você que quer vir receber uma oração, eu quero, de fato, declarar cura. Cura sobre a sua vida. Sabe, creia mesmo que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Mas você vai sair daqui curada. Sarada. Se as líderes puderem, por favor, ajudar, impondo as mãos, orando. Eu quero orar daqui também, mas feche o seu olho. Espírito Santo, eu venho clamar por uma cura, Jesus. Cura aqui essa noite, Pai. Ai, Espírito Santo. Enche o coração dessas meninas com o teu amor, Pai. Revela para elas nesse momento como o Senhor as vê, Jesus. Cura todo o trauma, Espírito Santo. Cura toda ferida, Deus. Pai, direciona essas meninas, Senhor, ao que fazer, como fazer. Direciona essas meninas a buscar ajuda se precisar, Senhor. Mas que em nome de Jesus elas saiam daqui, Espírito Santo, saradas, curadas, transformadas para viver o que o Senhor já declarou sobre a vida de cada uma, Pai. A tua palavra fala, Senhor, que os nossos dias já estão determinados, que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe, Jesus. Pai, mostra esse cuidado para elas, Espírito Santo de Deus. Mostra para elas como o Senhor as vê, Jesus. Revela, Senhor, revela o seu amor paternal, Pai, sobre a vida delas, Espírito Santo. E eu declaro no nome de Jesus que elas vão sair daqui curadas, Pai, para curar outras meninas, Pai. Oh, Jesus. Jesus, Deus. Deus abençoe.